E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está em Gênesis capítulo de número 14. Vamos ler do verso 14 até o verso de número 20, que diz assim: Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra ele de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, os seus bens e também suas mulheres. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhes deu o dízimo de tudo. Amém? Amados, havia uma guerra, né? No capítulo 14 nós vemos que alguns reis guerreavam com outros e contra Sodoma, contra Gomorra, os reinos daquela região que Abraão estava. E nessa questão toda, Ló é levado cativo. E Abraão, então, ao saber que Ló tinha sido levado cativo, depois que eles se separaram, né? Ló foi para um canto, ele foi para o outro, ele ficou sabendo que Ló tinha sido preso. Então Abraão resolveu ir resgatar Ló. Então reuniu alguns homens, preparou-os para ir para o resgate de Ló. E o número desse exército, vamos dizer assim, dessa turma que foi com Abraão, eram 318 homens. Ora, era um número muito pequeno em relação ao exército deste rei Quedorlaomer, que já havia derrotado vários reinos e tinha um exército considerável. Mas mesmo assim Abraão foi orientado por Deus, certamente orientado por Deus, porque Abraão está não somente sobre a dependência de Deus, mas sobre a orientação de Deus, cumprindo o chamado que Deus havia dado: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão seguiu nessa caminhada, está seguindo nessa caminhada, quando acontece este evento. Então Abraão, ele prepara uma parte dos homens, né, e vai ao resgate de Ló. E diz o texto, verso 16: tornou a trazer todos os seus bens e também trazer Ló, seus irmãos, e os seus bens, e suas mulheres e o povo. Ou seja, Abraão foi bem sucedido naquela empreitada de resgate de Ló, a ponto de que Melquisedeque, rei de Salém, foi até Abraão, né? Não somente exaltar aquele feito, mas também exaltar o Deus Altíssimo, e Abraão e Melquisedeque reconhece que foi o Deus Altíssimo que deu a vitória a Abraão. Ele mesmo diz no verso de número 20, né, que o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então nós temos aqui
alguns elementos importantes para as nossas vidas. O primeiro dele é que mesmo Abraão, cumprindo o chamado de Deus, mesmo Abraão sendo direcionado por Deus, passou por dificuldades, passou por batalhas. E podemos assimilar estas batalhas com relação às nossas vidas, não uma batalha física contra um inimigo físico, como Abraão teve que lutar. Mas batalha pode ser aquela porta de emprego que não abre. Batalha pode ser uma questão sentimental, uma luta física por uma enfermidade, por uma condição financeira, enfim, batalhas podem ter diversas conotações. Mesmo sendo direcionado por Deus, mesmo você entregando a Deus, certamente as batalhas virão. Estamos numa jornada, numa caminhada. Podemos dizer igualmente a Abraão. Estamos na nossa caminhada. E nesta caminhada, as batalhas virão. As batalhas virão. E em relação à batalha, nós nos sentiremos fracos, impotentes e muitas vezes indefesos. Tamanho pode ser a dificuldade que estamos passando. Abraão tinha uma tarefa de resgatar Ló de um exército muito maior do que ele tinha, do que ele conseguiu arranjar, que foram 318 homens. Porém, esses 318 homens, fortalecidos pelo poder de Deus e ajudados por Deus, venceram do exército de Quedorlaomer. Então, já sabemos que as lutas virão, mas que o Senhor é quem está nos guardando. Assim como o Senhor guardou Abraão e seus homens, o Senhor também nos guarda nas nossas batalhas. As lutas virão, os desafios virão, mas é o Senhor quem está à frente. O próprio Melquisedeque, sacerdote, ele reconheceu que o Deus Altíssimo foi quem entregou os inimigos na mão de Abraão. E assim como o Senhor fez com Abraão, Ele também continua fazendo nas nossas vidas. Em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, o Senhor nos dá a vitória nas nossas mãos. Receba a vitória na sua mão, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pranteado, aquilo que tem te trazido um certo desconforto, uma certa incerteza. Saiba que o Senhor é o Senhor quem vai entregar a vitória nas tuas mãos. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Comece esse dia certo que a vitória é o Senhor que vai entregar nas tuas mãos. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.